como está transferindo registros de um list box em um formulário para um list box em uma planilha Excel. Pegando a dúvida do Derek, onde ele fala, no caso, como que eu faço para estar copiando os dados de um list box que está dentro de um formulário e passar esses mesmos dados para um list box dentro de uma planilha? Pegando essa dúvida, eu vou estar lhe ensinando como fazer essas transferências de dados. Antes de começarmos o vídeo, eu tenho uma super dica a você. O site Tribo Digital, parceiro nosso, está com uma super promoção em venda de planilhas. Isso mesmo, planilhas de disparo de e-mails, planilhas de contas a pagar, planilhas de envio de WhatsApp, planilhas de controle de estoque. Então acesse na descrição desse vídeo o link com o código promocional. Respondendo a dúvida do Derek, vamos entender como é que vai funcionar a aula de hoje. Quando eu clico nessa forma, eu já deixei aqui um formulário criado, onde já está carregado com dados de uma planilha Excel. Como é que eu vou fazer para pegar esses dados e enviar para um list box inserido na planilha? Então, esse list box está em um formulário e o nosso amigo quer estar tendo um list box aqui na planilha e receber esses dados do list box do formulário. Então, para que eu possa fazer isso, eu vou aqui na guia Desenvolvedor, inserir, e aqui eu vou trabalhar com controles ativos, ó. Então eu vou utilizar esse objeto aqui, ó, a caixa de listagem, que é o list box, ó. Clique sobre ele, vou contornar aqui a minha planilha, clico sobre esse objeto, propriedades, e o nome dele, ó, listbox 1. Eu vou manter esse nome padrão, ó. Então o que que eu vou fazer aqui, ó? Isso aqui é bem simples, ó, como é que a gente trabalha com listbox, ó. Deixa eu só sair aqui do modo design, e agora sim, ó. Observe que por enquanto ele nada acontece com ele. Se eu clicar por enquanto aqui, nada acontece, ó. Então, o que que a gente vai fazer aqui, ó? Eu vou clicar aqui em Visual Basic, exibir o meu Project Explorer e duplo clique aqui no meu Userform 1. Então, eu vou programar esse botão. Como é o nome desse listbox que está no formulário? Também está com o nome padrão, ó, listbox 1. Então, tanto esse listbox como o outro está com o mesmo nome. Como é que eu vou diferenciar de um para o outro? Bom, para que eu possa falar para o VBA que eu quero enviar para aquele outro listbox, embora eu o renomeie com outro nome, eu vou ter que referenciar ele ao objeto a qual ele pertence. Ou seja, a planilha Excel é um objeto. Então, quando eu falar lá para o VBA, eu quero enviar os dados para esse listbox, eu vou ter que referenciar ao objeto planilha. Então, como é que eu faço aqui, ó? Se observarmos, ó, o codename dessa planilha se chama planilha 1. Então, é bem simples, ó. Como é que eu faço aqui, ó? Vou dar um duplo clique nesse botão. Observe que eu estou aqui no comando botão 2. Eu vou dar um espaçamento aqui só para a gente focar nessa estrutura. Vou declarar duas variáveis. A primeira eu vou chamar ela de x. E será do tipo integer, do tipo números inteiros. A segunda variável eu vou chamá-la de y. E será também do tipo números inteiros. Então, aqui eu vou atribuir a variável x um valor e a variável y um outro valor. Então, a minha variável x, ela vai receber o planilha 1. Então, lembrando que planilha 1 é o meu codename. Ponto. O listbox, ó, é o listbox 1. Ponto. E eu vou utilizar aqui a propriedade listCount, ou seja, eu vou contar os itens listados, ou seja, os itens que estão exibidos no listbox da planilha 1. Então, é esse listbox aqui que eu vou estar contando os itens. Tanto é que se agora eu vim aqui colocar um mcgbox x, vamos ver o que acontece, ó. Observe, ó. Se eu clicar nesse objeto, ó, ele vai trazer 0, porque não tem nenhum registro listado nesse momento nesse listbox aqui, ó. Agora, se eu fizesse isso daqui, ó, observe, ó, se eu apagasse esse planilha 1.listbox 1.listCount e executar, ele vai trazer 2, porque eu tenho dois itens listados aonde nesse listbox do formulário. Entendeu a lógica? Então aqui, vou só desfazer. Quando eu falo planilha 1, eu estou me referenciando lá a essa planilha. Então, entendido esse conceito, o que, que a gente vai fazer agora? Ó? Eu vou pegar a minha variável y e vou repassar o que para ela. Ó. Ela receberá o que está no meu listbox 1. Observe que ele não autocompletou, então aqui eu digitei algo errado. Deixa eu só corrigir, ó. Listbox 1.listindex.
O que é o list index? O index é a chave, ou seja, eu vou pegar o registro. Então, aqui eu estou falando que ó, esse listbox 1 é o listbox do formulário. Eu vou colocar até aqui do lado, ó, formulário. E aqui eu vou colocar, ó, planilha. Agora vai ficar bem mais claro a você, ó. Agora, o que é que a gente vai fazer, ó? Eu vou trabalhar, obviamente, com esses dois valores. Agora, vou estar utilizando aqui a estrutura with para que a gente possa digitar menos códigos, ó. Vou passar aqui, ó, o meu planilha 1.listbox1. E vou utilizar aqui o end with para fechar essa estrutura with. Para que serve essa estrutura with end with? Se eu colocar um ponto, eu tenho acesso às propriedades do objeto que estiver entre o with e o end with. Ó. Então, aqui eu estou acessando as propriedades do listbox1 da planilha 1. Então, para que eu possa listar as informações, primeiramente eu vou ter que adicionar. Então, add item. Para que eu possa estar listando, eu tenho que adicionar primeiramente esses dados. E agora sim, para que eu possa exibir esses dados adicionados, eu utilizo a propriedade list. E eu vou estar listando na minha primeira linha do meu listbox a variável x. E para que eu possa exibir na primeira coluna do listbox, o valor atribuído a ele é o valor 0. E agora o que eu faço? Ó? Para que eu possa pegar os dados do meu listbox 1 do formulário, eu vou informar simplesmente aqui, ó, listbox1.list, abre aqui o meu parêntese, vou informar a minha variável y e o valor 0. E aqui eu vou fazer com calma para que você não se confunda. Ó. Se você entender essa primeira linha de comando, as demais vai ficar fácil, porque aqui eu estou querendo exibir na primeira linha, da primeira coluna, do listbox da planilha, o que vier do listbox da primeira linha, da primeira coluna do listbox do formulário. Então aqui é o formulário, listbox do formulário, e aqui será exibido no listbox da planilha. Então vamos aqui fazer um teste. Ó. Vou executar. Então, por exemplo, ó, observe que esse listbox aqui não tem nada por enquanto. Se eu selecionar esse registro, clicar em enviar dados, observe que exibiu o Gledson. Se eu selecionar esse outro registro e clicar em enviar dados, agora selecionou e retornou o Ricardo. Ó. Então eu já consegui transferir os dados da primeira coluna desse listbox do formulário para a primeira coluna desse listbox da planilha. Entendeu a lógica? E agora ficou bem fácil. Ó. Como é que eu vou transferir da segunda, da terceira, quarta e assim sucessivamente? É bem simples. Ó. Basta eu copiar esse comando e replicar a quantidade de vezes que eu precise e, claro, alterar apenas os valores. Então, eu vou colocar aqui pela terceira, quarta, quinta e sexta vez, já que eu tenho 6 colunas. E aqui eu quero estar exibindo na segunda coluna do listbox, a primeira coluna do listbox, o valor atribuído a ela é o valor 0. A segunda coluna do listbox, o valor atribuído a ela é o valor 1. Então, por isso que eu passo aqui o valor 1. Então, aqui eu vou passar o valor 2, o valor 3, 4 e 5. Ou seja, o listbox começa em 0. Ó. 0, 1, 2, 3, 4 e 5. Então, vai esse de 0 a 5. Eu estou representando as 6 colunas do listbox. E aqui, do outro listbox, a mesma coisa. Ó. 1, 2, 3, 4 e 5. Ó. E ao executarmos, o que vai acontecer aqui? Ó? Se eu selecionar novamente esse registro, clicar em enviar dados, ele trouxe apenas, por enquanto, o Gleidson. Se eu selecionar esse outro, clicar em enviar dados, retornou apenas o Ricardo. Ah, Gleidson, por que ainda não trouxe as demais colunas? Simplesmente porque eu não configurei esse outro listbox para receber nas demais colunas. Como é que eu faço isso? Ó? Eu vou em Model Design, ou seja, eu editei esse listbox, vou aqui em Propriedades. Então, com o listbox selecionado, eu acessei as suas propriedades. E aqui, ó, Column Count. Aqui é a contagem de colunas desse listbox. Eu quero 6 colunas. Então, eu vou sair aqui do Model Design. Ó, observe que eu já consigo ver aqui os dados. Ó. E agora vamos fazer novamente o teste. Ó. Se eu, por exemplo, selecionar esse dado e clicar em enviar dados, ó, já consigo ver os 6 registros. Ó. Se eu selecionar esse, também vejo os 6 registros. Agora eu vou dar 2 dicas extras a você. Um detalhe bem interessante, ó. Eu vou fechar esse formulário. Esse aqui também eu vou estar limpando, então para que eu possa limpar, eu vou fazer o seguinte, ó. Deixa eu só programar esse botãozinho aqui, ó. Então, vou passar aqui, ó, o planilha 1
.listbox1.clear. Então assim eu limpo o listbox. Então deixa eu só fazer aqui um teste para que você entenda a minha lógica. Ó. Se eu clicar, limpei o listbox. Então suponhamos que eu não selecionei o registro. E aí eu clico em enviar dados, vai dar esse tipo de erro. Ó. Não foi possível obter a propriedade list índice de matriz de propriedade inválido. Ou seja, ele não conseguiu obter o item da lista para que ele possa estar enviando, porque eu não selecionei nenhum item. Então, para driblar esse erro, eu posso fazer de algumas formas. Eu posso simplesmente fazer isso aqui, ó. Eu posso vir aqui, ó, um erro, resume, next. Essa é uma das formas de se resolver isso, ó. Se eu não selecionar o registro, clicar, não vai dar mais erro. Se eu selecionar, ele vai agora enviar o dado. Só que tem um detalhe também interessante, ó, que eu quero que você se adente, ó, para não acontecer isso, ó. Se você observar, ó, aqui, ó, deixa eu fechar esse form, ó. Aqui ficou uma linha em branco, essa e essa outra. Por quê? Porque eu não consegui listar a informação, porém ele adicionou da mesma forma como se tivesse recebido o dado. Então ficou linhas em branco, ó, no listbox que recebeu, supostamente teria recebido o dado. Então aqui já é um outro tratamento para a gente evitar esse tipo de erro, ó. Então deixa eu programar novamente aqui para limpar esse listbox. E o que a gente vai fazer aqui, ó? Eu acho mais interessante a seguinte situação. Eu gosto de fazer uma verificação antes, ó. If, se o meu mi.listbox1, quando eu boto mi ponto, eu estou me referindo ao listbox do formulário. E se eu também não tivesse colocado mi ponto, eu também estava me referindo ao listbox do formulário. Quando eu quiser me referir ao listbox da planilha, eu passo primeiro o planilha 1. Então eu vou fazer o seguinte, ó, ponto. Vou utilizar aqui a propriedade, ó, listindex, ou seja, vou verificar aqui se tem algum item selecionado. Vou verificar se ele for maior ou igual a 0, então, se for maior que 0, eu quero que ele faça isso aqui para mim. Se não, eu quero que ele faça nada. E vou fechar essa estrutura if com o end if, ó. E vamos fazer aqui um teste, ó. Então, por exemplo, eu não selecionei nenhum registro, ó. Se eu clicar em enviar dados, ó, não dá erro. Se eu selecionar esse registro, clicar em enviar dados, ó, agora sim, ó, não dá mais aquela situação dele pular linhas, que o erro resume next, ele ignora o erro, ele não trata o erro. Então o erro continuava ocorrendo, só que ele estava ignorando. Selecionar esse registro, clique em enviar dados, ele envia. Se eu fechar o form e por acaso eu executar novamente, não selecionei registro algum, clicar, por exemplo, nesse e enviar, ele vai enviar. Se eu fechar, deixa eu só executar novamente, ó, sem selecionar o registro. Se eu clicar em enviar dados, não envia. E se eu selecionar, ele envia sem pular linhas, deixando linhas em branco no listbox que vai receber os dados. E também tem um detalhe interessante, agora uma dica extra a você, caso você queira enviar o dado e apagar do listbox que enviou. Então deixa eu limpar aqui o listbox que recebeu o dado. Então suponhamos, ó, que você queira selecionar o registro, por exemplo, o primeiro registro, clique em enviar, ele envia e apague esse registro do listbox que enviou. Como é que você faz isso? Ó? Então vejamos, ó. Eu vou informar aqui, ó, listbox1.remover item. Aqui eu vou informar o meu listbox do qual eu quero estar removendo. Qual é o item que eu quero remover desse listbox? O ponto listindex. O listindex vai servir para que eu possa capturar o item selecionado do listbox. Então aqui eu estou removendo do próprio listbox o item que está selecionado nesse mesmo listbox. Então eu estou removendo do listbox 1 do formulário. Ó. Entenda a lógica, ó. Se eu selecionar aqui o Gleitson e clicar em enviar dados, ó, eu enviei o Gleitson e apaguei desse listbox. Se eu clicar em enviar dados, eu espero que eu possa ter respondido a dúvida do nosso amigo e a você que também assistiu a esse vídeo, que eu possa ter lhe ajudado de alguma forma. E utiliza aqui o campo comentários, eu quero saber a sua opinião, o que você achou desse vídeo, o que você tem achado do trabalho do nosso canal. Deixa o seu gostei para eu entender que você gostou desse conteúdo, que você gosta de vídeos como este. E se inscreva em nosso canal, caso ainda não seja inscrito. Ó. Se junte aos mais de 39.266 inscritos que tem aprendido Excel e o melhor, de forma gratuita.